Olá, meus irmãos, boa noite. Nesta noite trago um tema especial, um tema muito interessante para estudar com vocês. O tema de hoje é: qual religião teve origem diretamente de Deus? Qual religião teve origem diretamente de Deus? Escolhi esse tema para que você possa estar consciente do caminho que você está seguindo, né? Esse caminho espiritual em conexão com o Criador, em conexão com Deus, né? Que você possa tornar conscientizar você qual religião teve sua origem diretamente de Deus. Que a gente vê nos nossos dias, né, muitas religiões sempre fundando uma nova religião, sempre aparecendo uma nova religião. Mas qual sua origem? Se originou da onde? Quem fundou essa religião? Como é que ela foi criada? Quais são esses ensinamentos? Veio de onde? É importante a gente estar consciente da nossa caminhada espiritual, da nossa conexão com o Criador. Então, trazendo esse tema para abordar com vocês e mostrar para vocês também textos da Torá, dos profetas, entendeu? Dentro das Escrituras, né? Dentro da Bíblia, na visão da Torá, dos profetas, na visão do povo de Israel, na visão judaica, dentro que é uma tradução direto do hebraico, direto da língua sagrada, né? Ou seja, uma tradução que traz segurança para a gente no que a gente vai transmitir, né? Que a gente está transmitindo. Então, algo de uma essência muito pura, muito verdadeira, né? Então, mostrar para vocês isto com muita clareza. Então, o judaísmo é a única religião que teve sua origem diretamente de Deus. Então, o judaísmo é a única religião que teve sua origem diretamente de Deus. Enquanto as outras religiões começaram através de seus pseudos profetas, cada um com sua afirmação ou crença, o judaísmo teve sua origem no evento do Monte Sinai. Então quero trazer para vocês este assunto com muita clareza, com muito detalhe, para que você possa entender e estar consciente em servir o verdadeiro Deus, né? Servir o verdadeiro Deus. No Monte Sinai, há 3.330 e poucos anos atrás, né, 33 anos atrás, Deus se revelou no Monte Sinai, como é sabido pela Torá. Deus se revelou no Monte Sinai para uma nação, para um povo, cujo povo, como todos conhecem, o povo de Israel. Você vai ver isto, por exemplo, você abrindo sua Bíblia, no capítulo 19 de Shemot, né? Shemot é livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, onde esclarece com muita ênfase, com muita clareza, Deus se revelando para o povo de Israel. Deus elegendo
eles, nação de Israel, né, elegendo o povo de Israel como uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdote, um povo santo. A gente vê isso com muita clareza. Se a gente continuar lendo a Torá, a gente vai continuar vendo muitos outros textos onde esclarece com muita clareza sobre isto. Se você, por exemplo, abrir sua Bíblia no livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, né, você vai ver também lá um esclarecimento muito, muito forte, onde diz: porque tu és um povo santo para o Eterno teu Deus, a ti o Eterno teu Deus escolheu para lhe seres um povo querido. Pois tu és um povo santo ao Eterno teu Deus, e Deus, a ti o Eterno teu Deus, escolheu para lhe serem um povo querido. Continuando, ainda no livro de Deuteronômio, a gente continua e vê mais um texto, onde diz, capítulo 14, versículo 2: pois és um povo santo para o Eterno teu Deus, e a ti o Eterno escolheu para ser para ele povo querido, mais que todos os povos que há sobre a face da terra. Então a gente vê com muita clareza no Sinai, Deus elegendo o povo de Israel, e na continuidade nos textos da Torá, a gente vai ver uma declaração, várias declarações com exclusividade ao povo de Israel como um povo que Deus escolheu, que Deus elegeu para ser um povo próprio, um povo exclusivo do Criador, um povo querido. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu já li isso, eu já sei disto, né? Tá, vamos continuar lendo mais um pouco, vamos entender melhor sobre isso. Agora vamos ver lá nos profetas, como que os profetas também, né, inclusive o profeta Amós, capítulo 3, verso 2, o que está escrito? Está escrito o seguinte: dentre todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Então, dentre todas as famílias da terra, só a vós, se referindo aos filhos de Israel, tenho conhecido. Então a gente vê várias declarações das Escrituras se referindo ao povo de Israel como um povo exclusivo, um povo escolhido, um povo sacerdotal. Tá? Isso é muito importante. Eu gosto sempre de mencionar isso nas minhas aulas, nas minhas lives, para poder a gente estar consciente de que, com muito respeito, com todo respeito, não é o cristianismo, não é o budismo, não é o islamismo, né? Não é as religiões que são ramificação do cristianismo, não são essas religiões que, como é que se diz, foi Deus escolheu, Deus incumbiu da missão de ensinar os povos. De forma alguma. Você não vai achar nenhuma declaração, nenhum esclarecimento dentro das Escrituras com referência a isto.
mas vai encontrar várias referências, vários esclarecimentos, várias explicações, trazendo com muita clareza o povo de Israel como dentro dessa missão incumbido pelo Criador de ensinar os povos da terra. A eles que foram dados a esta missão de ensinar todos os povos. Então a gente vê, vamos continuar mais lendo, né? Vamos continuar lendo mais as Escrituras, a Torá e os Profetas, e vamos ver mais esclarecimentos sobre este tema, sobre esse assunto que a gente está abordando nesta noite, tá? Ok, vamos lá. No capítulo 26, por exemplo, no capítulo 26 de Levítico, Vaikra, livro de Levítico, o que está escrito? Se andares nos meus estatutos e guardares os meus preceitos e os fizerdes, darei a vós as vossas chuvas, a seu tempo. A terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a vossa debulha continuará até o tempo da vindima, e a vindima continuará até a época de semear. E comereis vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra, e darei paz à terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará, e farei cessar os animais nocivos da terra, e espada não passará pela vossa terra. E perseguirá vossos inimigos, e cairão a espada entre si diante de vós. E perseguirá 5 de vós a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000 deles. E cairão os vossos inimigos à espada entre si diante de vós. E olhareis para vós, vos frutificareis e multiplicarei. E afirmarei a minha aliança convosco, e comereis do produtos guardado, transferireis para outro lugar os produtos velhos por causa do novo. E porei o meu santuário no meio de vós, e a minha alma não se enfadará de vós. E darei entre vós, e andarei entre vós, e sereis para vós Deus, e vós sereis o meu povo. Então a gente vê esse esclarecimento da Torá com referência ao povo de Israel, né? Quando eles continuassem servindo ao Criador, né? Andando nos caminhos do Criador, observando seus preceitos, guardando seus mandamentos. Então, eles teriam tudo do Criador, né? Toda a proteção, todas as bênçãos, entendeu? Teriam tudo. Mas se ao contrário acontecesse isto, é aí onde entra, por exemplo, no caso das religiões, o cristianismo e outras religiões que falam, né? Então eles entram aqui, pegam esse gancho para dizer, não, tá, ok, né? Israel foi rejeitado, entendeu? Então vamos ver aqui, continuando. Na Torá está escrito o seguinte no livro de Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28, versículo 58. Se não guardares para cumprir todas as palavras desta Torá escrita neste livro, para teres este nome, para temeres este nome glorioso e temível, o eterno teu Deus. Versículo 64, versículo 64 diz o seguinte: e o Eterno te espalhará por todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidades da terra, e servireis ali os povos servidores de outros deuses.
Então, se ao contrário, o povo de Israel deixasse de observar os preceitos de Deus, os mandamentos que Deus ordenou eles cumprir, em vez dele ensinar as nações, ele se assimilasse com essas nações, então ia acontecer com eles ao contrário. Em vez dele estar seguro na sua terra, Deus o espalharia para os outros povos, para as outras terras. Então Deus levaria eles, expulsavam eles, levavam eles para outras terras. Então aí é onde entra, como eu falei agora há pouco, aí é onde entra a questão das religiões, né? Por exemplo, onde elas dizem, foram expulsos, né? Ou seja, diante de Deus, porque não cumpriram os preceitos de Deus, porque não guardaram os mandamentos de Deus, então Deus rejeitou, e então nós surgimos agora para continuar levando a mensagem de Deus para todas as pessoas. Aí é onde entra as religiões com este argumento. Mas vamos continuar lendo a Torá, vamos entender melhor a explicação da Torá, dos profetas, das Escrituras a respeito disto. Então, continuando, nós vemos o seguinte, ainda voltando para o livro de Levítico, para o livro de Levítico, capítulo 26, o versículo 44. Também, mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não o desprezarei. Presta atenção, pessoal. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os desprezarei e não os rejeitarei, para consumi-los e violar a minha aliança com eles, porque eu sou o eterno seu Deus. Ou seja, mesmo eles tendo sido espalhados para outras terras, sendo levados para outras terras, o que o Eterno diz? Mesmo assim, não rejeitarei, não desprezarei, não vou violar a minha aliança, não violarei a minha aliança com eles, porque eu sou o Eterno seu Deus. Vejam bem, pessoal. Mesmo eles tendo sido expulsos da sua terra, mesmo eles estando em outras terras, Deus não desprezou eles, Deus não rejeitou eles. Se Deus não rejeitou, se Deus não o desprezou e nem rejeitou, então eles continuam sendo o povo sacerdotal de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus incumbiu para ensinar os povos. Vocês estão entendendo? Não, porque o que a gente vê muito, eu já ouvi muito isto, por exemplo, Israel perdeu o direito de ensinar os povos porque perdeu o direito dessa missão de ensinar, porque ele se envolveu com assimilação, com os povos e tal. Deus expulsou eles, Deus rejeitou eles, então foi preciso Deus levantar outro povo, outra religião, que Deus o livre, para ensinar. De forma alguma, pessoal. Vejam que a Torá é bem clara. Mesmo eles estando na terra de seus inimigos, Deus não ia desprezar ele, não desprezaria. Deus não rejeitaria eles. Tá? Deus não rejeitaria eles. Continuando. Voltando agora para Deuteronômio, no capítulo 30, nós vemos uma mensagem da Torá, um texto da Torá muito forte com respeito ao povo de Israel, e o seu ajuntamento novamente. O que diz no capítulo 30? E quando vieres sobre ti todas estas coisas, a bênção e a maldição que purde diante de ti, e te recordares delas em teu coração,
estando entre as nações, para onde o Eterno teu Deus te houver lançado. E voltareis tu e teus filhos para o Eterno teu Deus, e ouvireis a sua voz, segundo tudo o que te ordeno hoje, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O Eterno teu Deus te trará com ele de teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações, para onde o Eterno teu Deus te espalhou. Ou seja, ia chegar o momento, né, em que Israel, quando Israel voltasse para Deus, quando Israel se arrependesse e voltasse para o Criador, reconhecendo que eles tinham feito algo de errado realmente, né, não ter cumprido a vontade do Criador. E então, voltando para o Eterno, o que acontece? O Eterno os levaria de volta para a sua terra. Os levaria de volta para a sua terra. Deus, de onde eles estivessem, de uma extremidade à outra da terra, Deus o ajuntaria para a sua terra. Deus levaria para a sua terra. Vocês estão entendendo? Mostrando para vocês um texto que está em Ezequiel, profeta Ezequiel, o que diz lá? Capítulo 11, versículo 16. Portanto, assim diz-lhes, assim disse o Eterno Deus: ainda que eu vos tenha dispersado, espalhado entre nações, distante, e os espalhado por muitos países, aonde quer que cheguem, continue junto deles, quando vêm aos seus pequenos santuários. O que são esses pequenos santuários? As sinagogas. Portanto, diz-lhes, assim disse o Eterno Deus: hei de recolher-vos de todos os povos, de todos os países, por onde fordes dispersos, e vos tornarei a dar a terra de Israel, para lá onde ir, e retirarão todas as abominações, e darão fim a toda a corrupção que venha a encontrar. Então, a promessa do Criador, a promessa de Deus, continua com Israel, né? Mesmo eles estando na terra de seus inimigos, aonde eles forem, né? Aonde eles, os países, as nações, para onde eles têm ido, o que diz o profeta? Aonde eles cheguem, o Eterno diz: continuo junto deles, né? Continuo com eles. Então Deus continua com o povo de Israel. Não é porque eles estão na diáspora que Deus não está com eles, de forma alguma, né? Isto não é verdade, que Deus rejeitou. Nós vemos aqui da Torá, nos profetas, versículo muito claro, Deus explicando que ele não rejeitou Israel, que ele continua com Israel mesmo na diáspora, mesmo onde eles estão. Deus continua com eles, porque uma vez que Deus fez aliança com eles, essa aliança foi uma aliança eterna, foi um pacto eterno. Deus fez um pacto com Abraão, que a sua semente ia se multiplicar, ia se tornar uma nação, né? Uma grande nação. E assim a gente viu no Sinai, no Monte Sinai, Deus pega esses descendentes, né, de Abraão, e eleva ele acima dos povos, dos outros povos, elege eles como nação sacerdotal, uma missão sagrada para ensinar os povos. A eles Deus incumbiu mais preceitos do que aos demais povos do mundo. A eles Deus deu 613 preceitos. Já para os povos do mundo, 7 preceitos, né? Esses 7 preceitos, vamos dizer assim, é apenas uma introdução, né? Que são muitos outros preceitos que os povos do mundo cumprem, né? Mas vamos dizer assim, o cabeçário
básico são os 7 preceitos, mas esses 7 preceitos são ordenança divina. Deus ordenou para que os povos do mundo também possam cumprir a sua missão diante de Deus. Mas quem foi elegido como nação sacerdotal para ensinar os povos foi a nação de Israel no Monte Sinai. Então a gente viu muito claro, os textos aqui que eu mostrei dentro da Torá, dos profetas, a veracidade da missão do povo de Israel e também a religião que teve a sua origem diretamente de Deus, que foi a religião judaica. Continuando, então Israel, por exemplo, tem a missão de ensinar o monoteísmo para o mundo, como está escrito no livro de Deuteronômio, né? Ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Então Israel continua com essa missão de ensinar os povos da terra. A gente vê, por exemplo, muitos ensinamentos sábios, né? A gente viu na Torá, viu nos profetas também, ensinamento dos sábios. Quanto ao povo de Israel, ao retorno do povo de Israel para a sua terra, a gente vê que ao acabar as perseguições, né, as perseguições que foram muito acirradas sobre o povo de Israel, né, como citei no vídeo anterior, na aula anterior, tá? Está aqui na playlist, né, do canal, vocês podem ver lá na aula anterior, mostrando sobre essa questão, né? Falando sobre as perseguições que teve. E quando acabou essas perseguições, logo o povo de Israel começaram a retornar para sua terra, começaram a ter a liberdade de voltar para sua terra. E que em 1951, né, um grande erudito sem precedência, né, que foi o Rebbe de Lubavitch, o líder da nossa geração, né, o líder do povo de Israel dessa geração, e então ele assumiu a liderança do povo de Israel e começou fez uma autêntica, né, techuvá, ou seja, um retorno do povo de Israel para suas raízes, para os preceitos divinos. E só que quando o Rebbe assumiu a liderança, ainda de certa forma, tipo assim, Israel já estava mais liberto para cumprir os preceitos divinos, mas de certa forma ainda tinham algumas restrições quanto os povos ainda, como é que se diz, tipo o comunismo, né? O comunismo ainda trazia assim muito, marcava muito acirrado ainda a questão do povo de Israel. Só que, como diz, está escrito, por exemplo, foi uma das profecias do nosso Rebbe, do Rebbe de Lubavitch, que foi também um grande profeta, né? Não foi apenas um líder, né? Assim, tipo, mas foi uma pessoa muito mais, assim, algo muito grandioso, um homem muito grandioso, muito erudito, como se diz, sem precedência, né, dessa geração, o Rebbe de Lubavitch. Então, como profeta também, ele fez ele falou o seguinte: em 1966, o Rebbe, ele previu a queda do comunismo, né? Então, em 1966, o Rebbe previu a queda do comunismo. Em 1987,
quando a cortina de ferro ainda era impenetrável, o Rebbe fez uma surpreendente solicitação. Pediu aos seus Hassidim que construíssem casas e preparassem empregos em Israel para as massas de judeus, que deixariam a Rússia. 2 anos depois, em 1989, miraculosamente, as portas da Rússia se abriram, inúmeros judeus deslocaram-se para Israel, as habitações havia pouco construídas, preparadas de acordo com a diretiva do Rebbe, ficaram abarrotados de recém-chegados. Então a gente vê que as massas, né, de judeus que começaram a voltar para Israel, começaram a voltar para a sua terra. Com a queda do comunismo em 89, né, isso facilitou ainda muito mais para que Israel voltasse para a sua terra, para que as profecias da Torá, dos profetas, né, o grande profeta Moshe, como também dos demais profetas, se cumprissem. E justamente a gente vê isso, né, sempre, logo anteriormente, vê que Israel foi levado para outras nações, Babilônia, passou 70 anos, né, foi cativo, mas voltou para sua terra. Na Era Comum, Israel foi disperso também da sua terra e foi espalhado. Foi o exílio mais longo que é até hoje, né? Nem todos ainda voltaram para sua terra, mas isso, com a revelação do Mashiach, que seja em breve em nossos dias, isso vem acontecer quanto mais rápido possível, né? Esperamos, aguardamos, temos essa esperança que logo Deus revelará o Mashiach, para que assim o restante dos povos venha a conhecer o verdadeiro Deus. Mas continuando com o nosso assunto, então Israel, os transmissores dos ensinamentos sagrados, continuam com essa missão de ensinar o monoteísmo para todos os povos. É eles que têm essa missão. E eles vêm cumprindo com muito esmero, com muita força, a sua missão, né? Então, desde que o Rebbe, por exemplo, assumiu a liderança do povo judeu, que criou a campanha das mitzvot, né? Ele tem trabalhado duro, né? Trabalhou duro mesmo, preparou muitos rabinos, enviou para vários países e assim trouxe muitos e muitos, milhares e milhares de judeus ao cumprimento das mitzvot. E assim, de lá para cá, isso não parou, né? Não parou. A partir dos anos 80, se intensificou mais ainda, agora levando esses ensinamentos sagrados para todos os povos, não só para o judeu, mas também para todos os povos. Foi intensificada uma campanha, que foi a campanha das 7 leis, para que os demais povos do mundo também conhecessem o Criador. Os demais povos do mundo pudessem conhecer as leis que Deus o entregou no Sinai, para que também eles pudessem cumprir sua missão de forma especial para com o Criador. Mas os povos aprendendo do povo judeu, né? Então, continuando, a gente vê, por exemplo, no livro do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, a gente vê o seguinte: no capítulo 49, o que está escrito no capítulo 49, versículo 3, diz o seguinte: E me disse: Tu és meu servo Israel, em quem me glorificarei. Tu és meu servo, ó Israel, em quem me glorificarei. Versículo 15. Versículo 15 que diz: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta
ou não se compadecer do filho de seu próprio ser? Sim, embora até as mães possam se esquecer de seus filhos, eu não me esquecerei de ti. Capítulo 45, versículo 21. Proclamai e trazei-os para perto, para que juntos ponderem quem desde há muito anunciou isto. Acaso não fui eu o Eterno? Não há além de mim nenhum outro Deus, justo e salvador. Sim, não há outro além de mim. Voltai-vos para mim e sereis redimidos de todos os recantos da terra. Pois, repito, eu sou o Eterno e não há nenhum outro. Para o Hashem. Capítulo 43, só abordando um pouco esse assunto, né? Então a gente vê aqui Israel, servo do Eterno, aqui o Eterno escolheu, né? O Eterno também falando, redimir a eles de todos os cantos da terra, falando, está escrito, o Eterno, o único Deus, o único Salvador. Gente, não tem outro Salvador além do Criador, além de Deus, tá? Um Salvador que nasceu, um Salvador que teve um início, que nasceu de uma mulher, ou seja, não é o Salvador que está escrito na Torá, que está escrito no profeta, não é, tá? Porque o Salvador que está escrito na Torá e nos profetas, ele não tem início, ele não tem fim, né? É o Eterno, é o Criador dos céus e da terra, o próprio Deus, né? Não tem outro Salvador. Capítulo 43, versículo 7. Aqui é onde mostra já como é que se diz? Onde entre os povos, dentro desse projeto do Criador, né? Onde aqui o profeta fala do projeto de Deus que inclui também todos os povos, que está incluído também os povos do mundo, os demais povos. Diz o seguinte: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que enaltece minha glória, eu formei e o criei. Versículo 7. 43, 7. Versículo 9. São convocadas todas as nações e reunidos todos os povos. Quem dentre eles poderia tais coisas anunciar, como se as tivesse previsto? Que tragam suas testemunhas para que ouçam e proclamem. Sim, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, meus servos a quem escolhi, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou o Eterno, nenhum Deus havia antes de mim e nenhum haverá depois. Somente eu sou o Eterno e outro Salvador não existe além de mim. Os sábios pegam esse versículo, versículo 7, e traz uma explicação muito profunda com respeito a esse versículo 7. Então, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas quero esclarecer bem esse assunto para vocês, tá? Então vamos lá. 43:7. Tudo aquele que é chamado pelo meu nome enaltece minha glória, eu formei e o criei. O Malbim, né,
que explica o versículo, que é um dos Midrash, um dos sábios, melhor, toda a criação que eu fiz foi para a minha glória, para que se revele através dela a existência da glória divina. E eis que toda a existência criei e fiz com este propósito. Na Ética dos Pais está escrito, Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 6, verso 11, tudo que Deus criou em seu mundo foi somente para a sua glória. Como está escrito, tudo aquele que é chamado pelo meu nome enaltece minha glória. O mesmo traz uma referência no livro de Maimônides, livro de Reis, capítulo 10, verso 10. Mas quero trazer um esclarecimento do Rebbe de Lubavitch quanto a este assunto. Continuando com essa explicação, ele diz: este assunto também se aplica a todos os povos, em relação ao cumprimento aos preceitos de Bnei Noah, que são as 7 leis. Pois, apesar de que a lógica indica o cumprimento deles, é necessário que os preceitos sejam recebidos e guardados pelo motivo de que Deus as ordenou na Torá. Porém, se eles forem guardados somente pelo discernimento lógico, ele não é considerado, ou seja, essa pessoa que guarda esse preceito apenas por discernimento lógico, ele não é considerado um justo entre as nações, e nem mesmo um sábio. Porque, na verdade, temos que cumprir esses preceitos como ordenança divina. Deus ordenou isso na Torá através de Moisés, né? Então, todo aquele que eu criei para mim, né, que criei para a minha glória. Então, Deus inclui todos os povos, cada um dentro da sua, cumprindo a sua missão de forma especial, como o povo de Israel, cumprindo a sua missão, guardando os seus 613 preceitos, né, como também os Bnei Noah, as nações do mundo, cumprindo os seus 7 preceitos. Assim, todos estão cumprindo a sua missão de forma especial, né? Quando o Bnei Noah cumpre os seus 7 preceitos, tendo consciência de que esses preceitos são ordenança divina, Deus ordenou Moisés através da Torá, então ele está cumprindo sua missão de forma especial. Ele é incluído entre o justo das nações, né? E terá sua parte no mundo vindouro. Tá. No capítulo 24, 5 e 6 de Isaías. Pessoal, quando eu li esse versículo, eu fiquei muito feliz, né? Porque aqui a gente vê algo muito profundo, né? Tá, quero mostrar para vocês isso, né? Capítulo 24, versículos 5 e 6. Quantas vezes a gente não leu esse versículo? Profanada está também a terra por causa dos seus habitantes, porque transgridem a lei, violaram o estatuto, abandonaram a aliança eterna. Por isto uma maldição devorou a terra e culpados foram considerados os que nela moram. Por isto, consumidos os habitantes consumidos os habitantes da terra, e poucos são os que restaram. Então, a terra foi profanada por quê? Pelos seus habitantes, porque transgridem a lei, violam os estatutos, abandonam a aliança eterna. Vem cá, que aliança eterna é esta que os povos transgridem, gente? Qual aliança eterna que os povos transgridem? Qual? Vou mostrar para vocês. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, como tu é maravilhoso. Como o eterno é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Fazer questão de compartilhar com vocês também, né, dentro dessa aula ainda, tá? No capítulo 9 de Bereshit, no versículo 12, está escrito: e Deus disse: este é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vós, e entre toda a alma viva que esteja convosco para perpétuas gerações. Versículo 12. Agora eu quero ler o versículo 16. E estará o arco na nuvem
arco-íris na nuvem, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva e toda a criatura que esteja sobre a terra. Quando nós lemos o capítulo 9, do versículo 8 ao 17 de Bereshit, que é no livro de Gênesis, nós vamos ver a palavra aliança 7 vezes. Né? Essas 7 vezes, os sábios trazem a explicação de que é uma referência às 7 leis que Deus entregou a Noé e aos seus descendentes. Então, quando Isaías diz que os povos quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra, então essa aliança eterna que os povos quebram as 7 leis, são as leis que Deus entregou para Noé e seus descendentes. Foram as leis que as 7 leis também que Deus ordenou a Moisés ensinar para os povos a cumprir sua missão de forma especial para com o Criador. Estão entendendo? Então, por isso, quando os povos quebram essa aliança eterna, que é as 7 leis, né? Que é as 7 leis que Deus fez com os povos, entregou para os povos do mundo, então vem aí toda a sorte, toda a forma de maldição para a terra. Então cabe a nós, os povos do mundo, né, os não-judeus, a cumprir essas leis, para que assim nós estamos tirando a maldição da terra, para que assim nós estamos removendo essa maldição da terra e trazendo luz para o nosso mundo, gente. Vamos trazer luz para o nosso mundo. Vamos cumprir as 7 leis. Entendeu? Quando nós cumprimos as 7 leis, nós estamos trazendo luz para o nosso mundo. Nós estamos trazendo bênção para o nosso mundo. Nós estamos trazendo a presença divina para o nosso mundo. Quando os judeus cumprem os seus preceitos exclusivos, eles estão trazendo a presença de Deus para o mundo. Quando nós, os não-judeus, cumprimos nossos preceitos, os preceitos que Deus entregou a nós, também, que são as 7 leis, nós também estamos trazendo a presença de Deus para o mundo, para o nosso mundo. Estamos removendo a escuridão, a maldição da terra. Então, quando eu li isso, eu fiquei maravilhado. Que maravilha, né? Preciso também compartilhar com todos vocês, tá? Daí a gente vê, por exemplo, na profecia de Isaías, capítulo 2, quando ele diz lá que nos últimos dias o monte do Eterno estará estabelecido acima dos outeiros, dos montes, e a ele acorrerá todas as nações da terra. E a gente vê isso, pessoal, acontecendo, né? Então, os povos da terra têm procurado o povo de Israel para aprender as suas leis, para cumprir os preceitos divinos. Que não é os 613 preceitos, é as 7 leis, é os 7 mandamentos. A gente vai ver que está aí bem claro em todas as literaturas judaicas, por sábios de várias épocas, né? Vários sábios de várias épocas, Maimônides, Gershon, Rabbeinu Gershon, Baal Shem Tov, e muitos outros, Meiri, tá lá no Talmud, e muitos outros, gente, muitos, indicando, ensinando que esta é a missão para os povos do mundo. Suas 7 leis com as ramificações. Assim nós estamos trazendo a presença divina para o nosso mundo. Assim nós estamos fazendo com que o Eterno, mais breve possível, está revelando o Mashiach, para que assim o mundo volte a conhecer a Deus, conhecer o único Deus, né? O único Deus, e assim passar a servi-lo com todo o coração, né? Então, só para encerrar, quero trazer para vocês um outro versículo que está no livro de Salmo.
Terrilim, Salmo capítulo 22. Versículo 28. Dos confins da terra, todos a ti se voltarão com compreensão, e a ti se curvarão todas as famílias das nações. Dos confins da terra, todos a ti retornarão, e a ti se curvarão todas as famílias das nações. Então a gente vê o que está acontecendo. Os povos de todos os cantos estão entendendo que para cumprir a sua missão deve guardar as 7 leis, devem aprender do povo de Israel. Não é de outro povo, não é do cristianismo, não é do islamismo, não é do budismo, não é do hinduísmo, não é das ramificações cristãs, não é. É do povo de Israel, porque é eles que têm os oráculos divinos, foi a eles que foi incumbido dessa missão de ensinar os oráculos divinos, ensinar os povos a cumprir as suas leis. Eles que têm os oráculos divinos. Estão entendendo? Então, a religião que teve sua origem diretamente de Deus foi a religião judaica, né? E Bnei Noach, por sua vez, é uma categoria dentro do judaísmo para os povos do mundo, né? Para os povos do mundo. E assim, Bnei Noach está ligado ao povo de Israel, está incluído dentro do povo de Israel. Por isso, Bnei Noach não é uma nova religião, né? É uma categoria dentro do judaísmo para os povos do mundo. Pessoal, foi muito bom estar com vocês, tá? Muito bom mesmo. Breve estamos trazendo mais aula aqui no canal, tá bom? Que o Eterno abençoe a cada um. Uma boa noite a todos. Um shalom. Muita bênção, muita luz, muita dinheiro, muita saúde, né? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom. Shalom, pessoal.